quando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e o primeiro-ministro do Paquistão, Shahbaz Sharif, compartilharam um abraço fraternal em Riad, em setembro. Segundo um alto funcionário saudita, foi o resultado de um acordo negociado por anos. O acordo transforma a parceria de segurança entre as duas nações em um pacto formal de defesa. Segundo a Cable News Network, inclui colaboração na indústria de defesa, transferência de tecnologia e coprodução militar. Garante que qualquer agressão contra uma das nações será considerada agressão contra ambas e será respondida de forma conjunta. Dois detalhes tornaram o acordo impossível de ignorar. Primeiramente, a cláusula de defesa mútua levantou uma questão explosiva. Isso significava que o Paquistão estava estendendo seu guarda-chuva nuclear para Riad? E em segundo lugar, o momento. Embora o alto funcionário saudita dissesse que o acordo era negociado há anos, esta assinatura veio logo após o ataque de Israel no Catar contra líderes do Hamas. O ataque intensificou pedidos por uma OTAN islâmica, e analistas debateram se o acordo era um prelúdio para sua criação. Além disso, também levantou várias questões geopolíticas mais amplas, incluindo como isso afetará o equilíbrio regional de poder com a Índia e a China, e o que isso significa para o mundo muçulmano. Então vamos analisar esse acordo, certo? As ondas geopolíticas que ele provoca, e talvez mais relevante após os últimos acontecimentos, se já fracassou. A questão nuclear. Antes de respondermos se o Paquistão estava estendendo seu guarda-chuva nuclear à Arábia Saudita, precisamos discutir a doutrina nuclear do Paquistão, os princípios estratégicos nos quais o programa de armas nucleares do país é baseado. O Paquistão não divulga sua doutrina, optando pela ambiguidade, mas às vezes faz declarações oficiais que dão pistas sobre seu pensamento. O arsenal nuclear do Paquistão, pelo que sabemos, é voltado apenas contra seu antigo rival, a Índia. Portanto, estender isso para Riad, que não tem uma relação de adversidade com a Índia, na verdade é o oposto, seria uma mudança significativa para Islamabad. Tudo isso é o motivo pelo qual é útil perguntar. Bem, algo assim realmente aconteceu? Após o acordo, o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, falou a um veículo local. Vamos citá-lo. Deixe-me deixar um ponto claro sobre a capacidade nuclear do Paquistão. Essa capacidade foi estabelecida há muito tempo, quando realizamos testes. Desde então, temos forças treinadas para o campo de batalha. Ninguém deve duvidar do que temos e das capacidades que estarão disponíveis para eles sob este pacto. Para um país que sempre valorizou a ambiguidade sobre seu arsenal nuclear e uso, essa foi uma declaração notável. E em Riad, a mensagem foi ouvida alta e claramente. Ali Shahabia, empresário saudita, cujos comentários costumam refletir a posição oficial da monarquia, disse ao The Washington Post que aprova. E vamos citá-lo aqui, a dissuasão que vem de compartilhar o guarda-chuva nuclear do Paquistão. Caso encerrado. Certo? Bem, não exatamente. Quando as coisas parecem tão simples assim na geopolítica, geralmente não são. Isso tornaria nossas vidas muito mais fáceis se fossem. Mas, quero dizer, onde estaria a graça nisso? Em entrevista posterior a Reuters, o ministro Asif afirmou que armas nucleares não faziam parte do pacto, recuando em relação ao que dissera antes. O The Washington Post disse que Islamabad queria deixar de lado as armas nucleares e focar em outras partes do acordo. Um funcionário afirmou que o caso foi exagerado. Isso aumentou a incerteza, pois, segundo Sandeep Unathan, editor executivo da Índia Hoje, apesar da ausência de cláusula nuclear, investigações anteriores apontam que armas nucleares do Paquistão foram reservadas para as Rajmasulosse, citando ele aqui. No passado, há relatos de que entre 4 e 6 ogivas nucleares paquistanesas foram reservadas aos sauditas, em caso de uma contingência. Fim da citação. Essa contingência é a possibilidade de o Irã adquirir armas nucleares. Isso parece menos provável após o ataque conjunto dos Estados Unidos da América e Israel no início do ano e a recente reimposição de sanções a Teherã. Mas é claro, não é uma completa impossibilidade. As avaliações de inteligência divergem sobre quantos ataques atrasaram o programa nuclear de Teherã
e se fortaleceram a determinação do Irã em obter a bomba. Alguns analistas sugerem que os danos deram à comunidade internacional alguns anos a mais. Outros são menos otimistas, destacando a infraestrutura nuclear dispersa do Irã e seu conhecimento técnico, que bombardeios não podem eliminar. O que é inegável é que a própria incerteza já é motivo suficiente para a Arábia Saudita querer uma garantia. Mesmo que o programa nuclear do Irã tenha sido enfraquecido ou não, estrategistas do reino sabem que ambições nucleares não somem, devido a alguns contratempos, independentemente do tamanho deles. E quando você compartilha uma fronteira marítima com seu maior adversário, cujos representantes, os Houthis, já estiveram dispostos a atacar você no passado, é importante ter um fator de dissuasão caso os ataques aumentem. Mesmo que seu aliado tenha que voltar atrás em sua garantia explícita para manter a ambiguidade estratégica. Além do Irã, há a questão de Israel. Apesar de compartilharem um inimigo no Irã e um aliado nos Estados Unidos da América, a relação entre Israel e Arábia Saudita é complexa. Essa complexidade surge em parte pelo pouco discutido arsenal nuclear de Israel. Apesar de não confirmar nem negar ter armas nucleares, aliados e adversários acreditam que o país as possui. Desde que adquiriu armas nucleares, Israel tem mantido o que Anva Cohen, professora de estudos sobre não proliferação no Instituto Middlebury de Estudos Internacionais, chama de monopólio benigno, que dá aos outros países o menor incentivo possível para buscar armas nucleares. Esse monopólio nuclear é uma das vantagens estratégicas mais importantes de Israel no Oriente Médio. Uma Arábia Saudita com capacidade nuclear, mesmo com armas no Paquistão, ameaçaria o monopólio e enfraqueceria a vantagem estratégica de Israel. Por isso, em 2018, Israel tentou barrar um acordo entre Riad e Washington para construir reatores nucleares no reino. Após a falha, Israel apresentou aos Estados Unidos da América uma lista de linhas vermelhas para influenciar o acordo. Para a Arábia Saudita, isso é menos um monopólio benigno e mais um desequilíbrio existencial que os coloca em desvantagem constante em relação a Israel. Israel se sentir confiante para impor condições a um acordo entre Arábia Saudita e Estados Unidos da América certamente irritou Riad. E ter armas nucleares do Paquistão pode mudar o equilíbrio da equação mais a favor de Riad. Dr. Hassan Al-Hassan, pesquisador sênior de política do Oriente Médio no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, resumiu a questão assim: para a Arábia Saudita, a intenção é reduzir o déficit estratégico diante de Israel, que tem armas nucleares. Também há a questão que mencionamos na introdução, o ataque de Israel no Catar, que teve como alvo a liderança sênior do Hamas. É difícil exagerar o impacto desse ataque para todo o Golfo. Uma nação protegida por sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos da América viu um aliado americano lançar um míssil em sua capital e matar um cidadão seu. Após o ataque, o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita condenou Israel e declarou solidariedade de Riad ao Catar. A Arábia Saudita participou de uma cúpula extraordinária com outras nações muçulmanas organizada pelo Catar. Porém, segundo a Cable News Network, a cúpula foi um exercício de futilidade. Ela resultou em uma declaração prolixa e pouco mais do que isso, ressaltando esse fato. Apesar da riqueza desses países, isso não resultou em influência. Foi então que os pedidos por uma OTAN islâmica passaram de sussurros para conversas francas. 2 dias após a cúpula, Paquistão e Arábia Saudita assinaram o acordo de paz, e os pedidos por uma OTAN islâmica ficaram ainda mais fortes. OTAN islâmica. Quando perguntado se outros países poderiam aderir ao Pacto de Defesa, o ministro da Defesa do Paquistão respondeu, e vamos citá-lo: posso dizer que a porta não está fechada para outros. O vice-primeiro-ministro do Paquistão reafirmou essa declaração, revelando que outros países demonstraram interesse em um acordo semelhante. Não surpreende que outros países busquem acordo de segurança com Islamabad após a cúpula. O que surpreendeu foi a disposição do Paquistão em revelar que já estavam em contato. O que parece sugerir que as conversas, pelo menos, já tinham avançado além das etapas preliminares. Se essas conversas eventualmente resultarão em mais acordos de segurança ou de forma ainda mais ambiciosa em uma OTAN islâmica, só o tempo dirá.
A maioria dos especialistas acredita que provavelmente só haverá alguns acordos. O principal defensor de uma OTAN islâmica tem sido o Irã, que, apesar dos laços com o Catar, atacou uma base aérea no país em resposta aos ataques americanos às suas instalações nucleares. O fato de Teherã atacar um aliado não favorece uma aliança de defesa. Além de seus aliados, o Irã atacou outros países muçulmanos, como o Iraque, forte defensor de uma OTAN islâmica. O Irã também trocou recentemente uma série de mísseis com o Paquistão. Que a relação entre essas duas nações é muito mais cordial do que a relação do Irã com a Arábia Saudita ou com o Iraque. O que define principalmente a OTAN são duas coisas. O artigo 5º afirma que um ataque a um membro da OTAN é considerado um ataque a todos, sendo respondido em conjunto. Nenhum membro da OTAN atacou o outro, mas isso não significa que todos sejam grandes amigos, dando as mãos e cantando Kumbaya. São nações soberanas, com objetivos e políticas externas próprios. Veja Turquia e Grécia, por exemplo. Embora ambos integrem a OTAN, têm longa história de tensões e disputas territoriais, sobretudo por Chipre e fronteiras do Mar Egeu. A Turquia foi criticada por membros da OTAN por comprar o sistema de mísseis S-400 da Rússia. Isso levou à remoção de Ankara do programa F-35 e à imposição de sanções a autoridades turcas. Apesar de tentativas, como a reunião entre Trump e Erdogan, o retorno da Turquia ao programa F-35 parece estagnado. Uma OTAN islâmica teria que lidar com níveis semelhantes ou até maiores de discórdia e com a ameaça adicional que vem ao estar em uma união com o Irã. Embora uma OTAN islâmica sem o Irã seja possível, ela teria outro desafio, segundo o Dr. Andreas Krieg, professor da Escola de Estudos de Segurança do King's College de Londres. Segundo ele, possíveis membros de uma OTAN islâmica priorizam seus próprios interesses em vez de uma segurança islâmica conjunta. Não importa o quanto falem sobre isso. Segundo ele, uma aliança como a OTAN é irrealista, pois obrigaria os estados do Golfo a participar de guerras que não consideram essenciais para seus interesses. Nenhum governante do Golfo quer ser arrastado para uma confrontação com Israel em nome do Egito, por exemplo. Fim da citação. Se uma parceria como a OTAN entre as nações muçulmanas é improvável, a alternativa... Segundo Cinzia Bianco, pesquisadora visitante no Conselho Europeu de Relações Exteriores, a alternativa é o formato 6+2. Isso uniria as 6 nações do Golfo: Bahrein, Kuwait, Amar, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, a Turquia e Egito, como garantidores de segurança. Segundo Bianco, o formato 6+2 foi debatido paralelamente à última Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Mas pouquíssima informação saiu disso. Em uma entrevista à Deutsche Welle, Bianco observou que isso já era esperado, dizendo que se o formato 6+2 surgisse, isso aconteceria de forma lenta e silenciosa. Também não teria as garantias de segurança do artigo 5 da OTAN ou da parceria Arábia Saudita-Paquistão. Ao citá-la aqui, não é exatamente um acordo como o artigo 5. Provavelmente trata-se de coletivizar posturas de segurança e defesa. E talvez mais importante, envia uma mensagem de dissuasão para Israel. E temos que destacar aqui que tudo isso são apenas previsões e moruns. Embora sejam as melhores previsões possíveis, dadas as informações disponíveis, as situações estão em constante evolução. Quando os países revelarem a parceria 6+2, algo pode ocorrer. O que muda qualquer acordo potencial é a inclusão de uma garantia especial do artigo 5. Mesmo que algo dramático não aconteça para forçar uma mudança, os próprios países podem decidir que é do interesse deles incluir esse tipo de garantia. Então, agora que discutimos se o acordo de defesa entre Arábia Saudita e Paquistão indica a formação de uma OTAN islâmica, vamos abordar nossa outra grande questão: como isso vai afetar o equilíbrio regional de poder? Dinâmica regional. Quando a Arábia Saudita e o Paquistão anunciaram seu acordo de paz, todos os olhares se voltaram para a Índia por alguns motivos. Primeiro, a Índia e o Paquistão têm o que pode ser chamado educadamente de um relacionamento muito conturbado.
As duas nações parecem estar constantemente à beira de uma guerra em grande escala. E por um breve momento, no início deste ano, depois que terroristas atacaram um grupo de turistas, em sua maioria hindus, na Caxemira administrada pela Índia, realmente chegou a esse ponto. A Índia mantém relação mais cordial com a Arábia Saudita, com o primeiro-ministro Narendra Modi chamando Riad de amigo confiável e aliado estratégico em entrevista ao Arab News. Destacando a forte expansão das relações bilaterais desde a criação do Conselho de Parceria Estratégica em 2019, citando: "Nossa parceria tem potencial ilimitado. Mesmo em meio às incertezas, nosso vínculo segue forte e estável." Agora você entende por que todos queriam saber o que a Índia acharia da nova parceria. Considerando que sua funcionalidade significava que um de seus aliados mais fortes e importantes agora estava obrigado a defender um de seus rivais mais ferrenhos. A Índia respondeu de forma cautelosa, segundo Ranzir Jaiswal, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, que declarou aos repórteres: "A Índia e a Arábia Saudita têm uma parceria estratégica de grande alcance que se aprofundou consideravelmente nos últimos anos. Esperamos que essa parceria estratégica considere os interesses e sensibilidades de ambos." E para traduzir isso do discurso diplomático, basicamente significa que a Índia não espera nenhuma mudança na postura da Arábia Saudita em relação a ela, por causa dessa parceria. Islamabad pode até ter um novo aliado brilhante no papel, mas Nova Delhi ele tem décadas de cooperação para mostrar. No entanto, enquanto isso é o que a Índia está projetando para o mundo, de acordo com o Asia Times. Em particular, Nova Delhi teme que o acordo favoreça o Paquistão em futuros conflitos e ameace investimentos sauditas no país. Citando-os: "A Índia se preocupa menos com uma guerra com o Paquistão apoiada pela Arábia Saudita e mais com o sinal transmitido. A Arábia Saudita agora tem um parceiro formal de resposta rápida, rival antigo e frequentemente amargo da Índia. Isso complica os cálculos de crise de Nova Delhi com o Paquistão e aumenta a incerteza nos laços de energia, investimento e conectividade da Índia com Riad." Fim da citação. Para Nova Delhi, o pior cenário não é necessariamente uma guerra em grande escala, onde tropas sauditas chegam para lutar ao lado do Paquistão. Quero dizer, estamos falando dos sauditas. O exército deles assusta tanto quanto uma mensagem irritada de vizinho no WhatsApp. Os estrategistas indianos temem que o pacto de defesa incentive Islamabad a ser mais agressiva na Caxemira ou na linha de controle, calculando que a Índia hesitaria em reagir por medo de desagradar a Arábia Saudita. Segundo Hussein Haqqani, ex-embaixador paquistanês e pesquisador do Instituto Hudson, há o risco de a Arábia Saudita se tornar para o Paquistão o que os Estados Unidos da América foram para seus aliados na Guerra Fria. Um país com força econômica para ajudar o Paquistão a construir seu poder militar para competir com a Índia. Ainda assim, nem todos os observadores da Índia estão alarmados com esse acordo, pois, segundo eles, Riad fará de tudo para manter equilíbrio com Islamabad e Nova Delhi. Michael Kugerman, analista de política externa, afirmou à British Broadcasting Corporation que, apesar do acordo, a Arábia Saudita não retaliaria contra a Índia em um conflito com o Paquistão. A Índia vai monitorar essa parceria de perto, mas não é a única potência regional que vai fazer isso. A China tem seus próprios motivos para analisar o acordo entre a Arábia Saudita e o Paquistão, embora o cálculo de Pequim seja totalmente diferente do de Nova Delhi. Diferente da Índia, o governo chinês não fez comunicado oficial ao anunciar o acordo. Segundo John Calabrese, pesquisador sênior do Instituto do Oriente Médio, o objetivo era sinalizar a Islamabad e Riad que o acordo contava com o aval de Pequim. Segundo especialistas do governo chinês, o motivo é que o Paquistão está no centro das ambições de infraestrutura da China pelo Corredor Econômico China-Paquistão, Corredor Econômico China-Paquistão. O Corredor Econômico China-Paquistão é um investimento chinês de 15 anos e 62 bilhões de dólares americanos na infraestrutura do Paquistão, sendo o principal projeto da iniciativa do Cinturão e Rota de Pequim. O projeto sofreu diversos ataques, como carros-bomba em 2023, resultando em forte repreensão de um diplomata chinês.
Para a China, o pacto de defesa entre Arábia Saudita e Paquistão oferece mais estabilidade e segurança a Islamabad, protegendo seu investimento estratégico. Segundo Calabrese, o pacto também traz oportunidades para a indústria de defesa da China. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a China forneceu mais de 80% das armas do Paquistão nos últimos 4 anos. E estamos falando de equipamentos pesados aqui. Caças JF, 17 Thunder Drones, Wing Lung e sistemas de mísseis guiados. Ao vincular sua defesa à do Paquistão por meio desse acordo, a Arábia Saudita está basicamente entrando em um ecossistema de armas que a China já domina. Isso é importante porque Riad busca criar sua indústria de defesa dentro da visão 2030, seu plano econômico de longo prazo. Mas quer evitar o peso político que vem ao comprar do Ocidente. O Paquistão está satisfeito em produzir armas de design chinês. O acordo é simples. China projeta as armas, Paquistão fabrica e Arábia Saudita compra. Pequim vence ao levar tecnologia militar chinesa ao Oriente Médio sem enfrentar tantos obstáculos diplomáticos. Com a Índia tensa, a China apoiando discretamente e o equilíbrio regional mudando, seria de se esperar que o acordo fosse visto como um grande feito diplomático. Em vez disso, mal 2 meses depois de ter sido assinado, já estão surgindo sérias dúvidas sobre se ele realmente pode funcionar. O acordo já fracassou? Em outubro, o Paquistão fez ataques aéreos no Afeganistão contra o líder do Talibã paquistanês. O Talibã afegão retaliou atacando instalações militares paquistanesas na fronteira entre Afeganistão e Paquistão. Pelos termos do Pacto de Defesa, a Arábia Saudita deveria ver o ataque do Talibã ao Paquistão como um ataque a Riad e retaliar junto ao Paquistão. No entanto, dado o título desse segmento, você provavelmente já adivinhou que isso não aconteceu. Riad pediu moderação e que ambos evitem a escalada do conflito, em vez de intervir militarmente. Isso foi tão eficaz para parar a violência quanto levar uma carta com palavras duras para um tiroteio. Segundo Edmund Fittenbrown, ex-diplomata britânico e pesquisador sênior na Fundação para a Defesa das Democracias, Fundação para uma Defesa das Democracias, think tank de Washington. A Arábia Saudita não interveio porque o Paquistão não acionou o pacto, já que o ataque não era uma ameaça existencial, e também devido a interesses geopolíticos sauditas. Os recentes confrontos entre Paquistão e Afeganistão dificilmente vão acionar o Pacto de Defesa Arábia Saudita-Paquistão. Os sauditas, como atores centrais no mundo islâmico, vão querer ser vistos como favoráveis à reabilitação gradual do Afeganistão. Fim da citação, Fitten. Brown também argumentou que, mesmo se o pacto fosse invocado, é improvável que Riad queira entrar no conflito. Isso destaca porque, para alguns, o pacto de defesa pode já ter chegado morto. Na primeira vez, quando era esperado ser invocado para mostrar ao mundo o compromisso de Islamabad e Riad, isso não ocorreu. Isso levanta a questão se o pacto algum dia será realmente invocado em um conflito futuro. Fittenbrown não acredita que isso ocorrerá. Segundo ele, os cenários mais prováveis para invocar o pacto seriam o Paquistão contra a Índia ou a Arábia Saudita contra o Irã. O outro país não iria querer se envolver. Gregory Gurs, professor emérito de Assuntos Internacionais na Universidade Texas A&M, apoia essa visão. Em artigo para o Instituto do Oriente Médio, ele afirmou, citando-o: o Paquistão reagiria com guerra contra Irã, Israel ou Houthis se houvesse ataque de mísseis ou drones à Arábia Saudita? Isso é altamente improvável. Isolar o Irã, um vizinho importante, ao responder a um ataque iraniano contra a Arábia Saudita, abriria a possibilidade de tensões reais na fronteira sudoeste do Paquistão. A Arábia Saudita arriscaria seus crescentes laços econômicos com a Índia, importante parceira comercial, se ocorrer um confronto de fronteira entre Paquistão e Índia? Fim da citação. Essa é a complexa realidade da geopolítica, onde os países prometem se defender mutuamente até o ponto em que isso entra em conflito com seus próprios interesses. Atualmente, muitos membros da verdadeira OTAN estão preocupados com as garantias de segurança de uma superpotência.
Não afirmamos que o pacto de defesa nunca será invocado com sucesso, mas as chances disso ocorrer diminuem cada vez mais. Ainda assim, Paquistão e Arábia Saudita seguem fortalecendo seus laços bilaterais, especialmente após recente reunião entre altos oficiais militares de ambos. Após a reunião, o exército paquistanês divulgou num comunicado dizendo, em parte, e vamos citar: a liderança militar reafirmou o compromisso de fortalecer ainda mais os laços fraternos e a parceria de defesa entre Paquistão e Arábia Saudita. Fim da citação. É uma bela declaração, mas se eles conseguirão cumpri-la quando chegar o momento, isso já é uma questão totalmente diferente. Obrigado por assistir